Fala pessoal, tudo bem? Então, mais um vídeo aqui seguindo sobre crimes contra a fé pública. E hoje nós vamos falar especificamente dos crimes assimilados ao de moeda falsa que se encontra aqui no artigo 290 do Código Penal. Vamos dar uma olhada, pessoal. Trouxe aqui para a gente poder dar uma lida juntos. Dá uma olhada, ó. Crimes assimilados ao de moeda falsa. Artigo 290, ó. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de reutilizá-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização. Restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para o fim de inutilização. Veja só, pessoal, dentro dessa ideia, nós vamos trabalhar com um delito de crimes assimilados ao de moeda falsa. Veja só, o bem jurídico tutelado, obviamente, é a fé pública, que é aquela confiança que eu, que você, que nós temos de que aquela moeda ela é verdadeira. Especificamente, estamos falando aqui de moeda. Dentro dessa ideia, rapaziada, os sujeitos dos crimes são, obviamente, sujeito ativo e passivo. O sujeito ativo, o autor do crime, ele é comum, ou seja, qualquer pessoa pode praticar esta conduta do crime assimilado ao de moeda falsa. Quanto ao sujeito passivo, nós temos tranquilamente aqui a coletividade. Aí você não pode esquecer daquela minha dica: quando o sujeito passivo for a coletividade, ele é conhecido como crime vago. Ah, professor, então quer dizer que o sujeito ativo, ele é comum, qualquer pessoa pode praticar esse delito. Quanto ao sujeito passivo, eu tenho o crime vago, porque o sujeito passivo, a vítima, é a coletividade. Mas vem cá, professor, será que a pessoa que foi enganada, aquela pessoa que recebeu, que porventura sofreu um prejuízo com alguma dessas condutas, ela pode ser sujeito passivo? Sim, de forma secundária, de forma mediata, aquela pessoa que porventura sofreu algum tipo de prejuízo com esse crime também é considerada sujeito passivo, mas só de forma secundária ou mediata. Tudo bem? Você pode notar, próximo ponto, né? Você pode notar que lá na conduta que nós lemos, lá do 290, 290, você pode perceber que nós temos três condutas, tudo bem? Vamos estudar aqui de uma a uma. Ó, a primeira conduta, logo no início do artigo, ele fala: formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédula, notas ou bilhetes verdadeiros. Note, rapaziada, que aqui o agente ele possui várias partes de várias cédulas e aí ele simplesmente forma uma cédula nova. Ele simplesmente utiliza várias partes de várias cédulas ou moeda metálica, mas é bem mais difícil. Vamos trabalhar aqui com cédula. O agente ele pega o pedaço de várias cédulas, junta aqueles vários pedaços e forma uma única cédula. Então ele forma cédula, nota ou bilhete representativo de moeda, com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Então ele tem várias cédulas verdadeiras, pedaços de várias cédulas verdadeiras, ele junta aqueles pedaços, aqueles fragmentos e constitui e elabora e cria uma nova cédula. Tudo bem? Cuidado para não confundir essa conduta do 290 de formar cédula com pedaços de cédulas verdadeiras com a conduta do alterar ou a conduta lá do criar do 289 que trabalhamos no vídeo passado, que é uma conduta mais grave. Tudo bem? Lá o agente ele cria uma cédula falsa ou ele altera uma cédula verdadeira para incluir um valor mais alto. Aqui não. Nessa conduta de formar cédula, o agente ele possui vários fragmentos de cédulas verdadeiras e junta esses fragmentos para formar uma única cédula nova. Tudo bem? Tranquilo? Na próxima conduta, você pode perceber que o artigo, ele, ao continuar, ele fala a seguinte questão. Ele trabalha, vai vendo aí, ó, suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização. Vamos lá ler novamente essa segunda conduta do 290. Ele fala: suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhido para o fim de restituir à circulação,
sinal indicativo de sua inutilização. Veja, por muitas vezes aquela nota, aquela cédula, aquele bilhete, ele possui algum sinal indicativo de que ele vai ser, obviamente, retirado de circulação, de que ele vai ser inutilizado. Um sinal de tinta, uma marcação vermelha, uma marcação roxa, normalmente. E aí o que é que a gente faz? Ele simplesmente pega aquela cédula que tem aquele sinal indicativo que ela não vai ser mais utilizada, que ela vai ser descartada. E o que é que ele faz? Com o uso de agentes químicos, com o uso de uma lavagem especial, ele suprime, ele retira daquela cédula esse sinal indicativo que ela seria inutilizada, tudo bem? Então a conduta é somente suprimir, apagar, retirar daquela cédula verdadeira, tudo bem? Esse sinal de sua inutilização, tudo bem? A próxima conduta, ele fala o seguinte, a terceira conduta, ele fala restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para o fim de inutilização. Repito, ele fala restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para o fim de inutilização. Note que essa terceira conduta, na realidade, ela trabalha meio que ligada com as duas anteriores. Ele fala aqui na terceira que o agente ele restitui à circulação aquela cédula que foi formada, tudo bem? Aquela cédula que eu tenho vários pedaços de cédula nova, ela foi criada, tudo bem? Ele restitui aquela cédula da primeira conduta, ou ele suprime, ao suprimir, ele restitui a cédula daquela segunda conduta. Então, o agente, ou ele restitui a cédula da primeira conduta, que ele formou, ou ele restitui a cédula na qual foi suprimido algum sinal indicativo. Aí aqui você tem que prestar muita atenção. Veja que a conduta é restituir a circulação. Aí vem a pergunta. E se, por exemplo, professor, o mesmo agente que simplesmente, lá na conduta 1, que formou a cédula com fragmentos de cédula verdadeira, se o agente ele forma uma cédula com fragmentos de cédulas verdadeiras, lá na primeira conduta, e o mesmo agente, além de formar a cédula, ele restitui. Será que ele pratica as duas condutas ou uma só? Aí, novamente, uma outra pergunta, ó, também vai no mesmo sentido. E se por um acaso, professor, é o mesmo agente que suprime aquele sinal indicativo, o agente ele suprime com uma lavagem, com o uso de químicos, ele suprime aquele sinal indicativo e o mesmo agente ele restitui a circulação. Será que ele vai praticar as duas condutas? A conduta 1 junto com essa terceira de restituir, a conduta 2, que é suprimir junto com essa terceira de restituir? Pessoal, não. Se o agente, ele é aquele agente que praticou a conduta 1, é o mesmo que restituiu, ou o agente que praticou a conduta 2, suprimir, é o mesmo que restituiu, o fato dele ter restituído a circulação é um mero pós-fato impunível. Lembra lá do princípio da consunção ou o princípio da absorção? Aqui eu tenho o pós-factum impunível, então é mero exaurimento. Então, se o agente ele foi lá e suprimiu na nota aquele sinal indicativo e depois o mesmo agente restituiu, ele só responde pela supressão. Óbvio que o juiz vai levar em consideração essa restituição, que é o pós-fato impunível, como um mero exaurimento. Ou seja, embora ele responda por uma única conduta, a pena vai ficar mais próxima do máximo. Tudo bem? Então, se o agente ele pratica a conduta 1 com a conduta 3, ou a conduta 2 junto com a conduta 3, ele só responde por uma única conduta e a restituição é um mero exaurimento, obviamente, sendo utilizado como circunstância judicial negativa, lá do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase de aplicação da pena, traduzindo, o juiz ele vai aplicar a pena mais próximo do máximo do que do mínimo. Tudo bem, gente? Tranquilo essa questão? Dentro dessa ideia, continuando, a voluntariedade do crime. O elemento subjetivo do crime é o dolo. Obviamente, não é necessário nenhuma finalidade específica de agir, salvo na segunda figura, porque lá na segunda figura nós vimos que ele trabalha suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhido para o fim
e restituir. Então, veja, aqui o elemento volitivo é o dolo, o agente ele tem que praticar a conduta tendo o objetivo, né, de restituir, de suprimir ou de, obviamente, juntar aqueles pedaços de cédulas verdadeiras, tudo bem? Quanto à consumação, pela minha explicação agora, fica claro perceber que é um crime formal, tudo bem? Ou seja, não é necessário que eu tenha um prejuízo de um terceiro. Repito, o crime ele é formal. Não é necessário que um terceiro sofra um prejuízo para configurar o 290. A tentativa também ela é possível, tudo bem? Só que aqui eu tenho uma observação. Veja só, a forma qualificada. Vamos voltar aqui, pessoal, lá no nosso artigo. Vamos dar uma olhada agora no parágrafo único. Ó, o máximo de reclusão é elevado a 12 anos e multa se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido, ou nele tem fácil ingresso em razão do cargo. Então, note que aqui é uma conduta específica ao funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido. Então, eu tenho uma qualificadora para um sujeito ativo específico, que é o funcionário que trabalha lá na repartição onde o dinheiro se achava recolhido. Tudo bem? A pena, voltando aqui, ó, vamos dar uma olhada. A pena, professor, vamos voltar aqui, ó. A pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então, verifica-se que é um crime de alto potencial ofensivo, já que a pena inferior é superior a 1 e a máxima, perdão, é superior a 2 anos. Então, temos uma pena de alto potencial ofensivo. Cuidado, tá, pessoal? Aqui eu tenho uma advertência para falar com vocês, tá? Prestem atenção nessa nossa última observação, tá bem? Então, é um crime de alto potencial ofensivo. Por mais que ele não comporte nenhum benefício despenalizador lá da Lei 9.099 de 95, a gente tem que ficar atento, atenta ao artigo 28A do Código de Processo Penal, que trabalha com acordo de não persecução penal. Tá bom? Então dê uma olhadinha aí no artigo 28A do CPP. Sei que não é o objetivo desse vídeo trabalhar com acordo de não persecução penal, mas dê uma olhadinha porque o ANPP, que foi introduzido pela Lei de Crime, que tem vigor agora a partir de 23 de janeiro, é possível. Então o acordo de não persecução penal é extremamente possível nessa conduta delitiva. Repito, está lá no artigo 28A do Código de Processo Penal, o acordo de não persecução penal, tá bom? Para finalizar, o crime ele é de alto potencial ofensivo, como eu havia dito, e a ação penal é a ação penal pública incondicionada. Tudo certo, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.